Vamos corrigir a questão 3 da página 49 do nosso livro de matemática? Eu vou ler o enunciado com vocês, tá bom? Diz assim: Beto, Carlos, João e Pedro receberam cada um 2 caixas de mesma capacidade com lâminas para o microscópio. Juntando as lâminas de todas as caixas, tem-se 64. Qual é a quantidade de lâminas em cada caixa? Vem comigo. O enunciado me diz que nós temos 4 crianças, certo? Cada criança recebeu 2 caixas, então eu tenho um total de quantas caixas? 2 caixas do Beto, mais 2 caixas do Carlos, mais 2 caixas do João e mais 2 caixas do Pedro. Então, eu tenho um total de 8 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas. O enunciado também me conta que as minhas caixas têm a mesma capacidade. Isso quer dizer que cada caixa cabe a mesma quantidade de lâminas, porque são 8 caixas iguais. Quantas lâminas que eu tenho ao total? O enunciado me fala, se eu somar todas as lâminas que foram colocadas dentro das minhas 8 caixas, eu tenho um total de 64 lâminas. Agora, a minha pergunta é, quantas lâminas que há em cada caixa? O que eu preciso de fazer? Eu sei que eu tenho um total de 64 lâminas que foram divididas em partes iguais entre 8 caixas. Professora, de onde a senhora achou esse 8? Eu somei a quantidade de caixas dos meus alunos, certo? Então, nós vamos para a nossa conta de divisão. Lembrando que a conta de divisão eu sempre começo pela minha esquerda e com uma pergunta muito importante. 8 cabe dentro do 6? Não cabe. O 8 é maior do que o 6. Então, eu preciso do meu número inteiro, 64. Juntei os meus 2 números e vou fazer a mesma pergunta. O 8 cabe dentro do 64? Qual é maior? O 64. Então, o 8 cabe dentro do 64. Agora, a minha outra pergunta. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 64? Vamos para a tabuada do 8? Vai lá. Se você está com a sua tabuada do 8 em mãos, você vai perceber que o 8 cabe 8 vezes dentro do 64. Por quê, professora? Porque 8 vezes 8 são 64. Desse lado, eu vou multiplicar. Desse lado, eu vou subtrair. 8 vezes 8, 64. Professora, como que a senhora sabe? Porque eu olhei na tabuada e eu sei que 8, se eu pegar 8 vezes o 8, vai dar 64. Só isso. 8 vezes 8 é 64 e agora eu vou fazer a minha continha de subtração. 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. Então, quantas lâminas que há em cada caixa? A minha resposta são 8 lâminas, certo? Muito fácil. Espero que você tenha acertado, tá bom?